Vamos estar passando a palavra do Senhor nessa noite. Abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, de capítulo 5. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. A partir do versículo 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: instruções finais. Agora vos rogamos, irmãos, que tenhais consideração pelos que trabalham entre vós, e os que presidem sobre vós no Senhor, e os que vos ademoestam. Versículo 13: tratai-o com grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, sustenteis os fracos, e sejais paciente para com todos. Vede que ninguém retribui ao outro em mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezei as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstede-vos de toda espécie de mal. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente em todo o vosso espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, no qual também o fará. Até aqui oramos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Deus, uma vez mais, por cada vida que o Senhor trouxe nessa noite, por essa palavra, Senhor, que veio queimar no meu coração, meu Deus, que eu possa transmitir, Senhor, tudo aquilo, Pai, que a tua igreja precisa ouvir nessa noite. Que teu Espírito Santo venha ter total liberdade em nosso meio. Faz a tua vontade, Senhor. Se for necessário, nos constrange. Se for necessário, muda as coisas de lugar, muda as nossas prioridades, meu Deus. Mas que a tua vontade venha se cumprir em nossas vidas, Pai. E que a tua palavra venha produzir o fruto pela qual ela foi destinada, meu Deus. Porque sabemos que a tua palavra não volta vazia, Senhor. Por isso, age nessa noite, conforme o teu querer e a tua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos, crendo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Palavra do Senhor que veio no meu coração nessa semana. Essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, e fala aqui as últimas instruções de Paulo naquele momento. E eu fiquei imaginando o que eu falaria para a igreja se fossem minhas últimas instruções, se fossem as últimas coisas que eu teria que falar. O que eu falaria? O que eu deixaria escrito para que fosse passado de geração em geração, para que fosse ensinado? E eu, lendo essa passagem, eu disse, eu ia falar tudo isso que Paulo falou. Então, que nós possamos essa noite, eu dei um tema para essa mensagem, uma igreja vencedora, uma igreja vitoriosa. E entenda uma coisa, a igreja somos nós. Não são essas quatro paredes, mas é a minha e a tua vida. Aleluia. Nós somos a igreja de Cristo. Por isso, que nós possamos aprender nessa noite com Paulo, que possamos, tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, que possamos assim, entender e praticar em nossas vidas. E ele começa falando no versículo 12, ele diz assim: agora rogamos, irmãos, que tenhais consideração pelos que trabalham entre vós. Ele fala de um princípio de Deus, que é honrar aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão cuidando das vidas, aqueles que estão cuidando com amor das vidas, que estão muitas das vezes
negligenciando a sua própria necessidade, muitas das vezes, negando suas próprias vontades, para então cuidar de vidas, para então cuidar de pessoas. E ele fala assim: tenha consideração, honre quem está se dedicando, honre aquelas pessoas que estão trabalhando na obra do Senhor, para cuidar de vidas. Estão usando muitas das vezes do seu momento de lazer, do seu momento de descanso, para fazer a obra de Deus, para ir visitar, para ir orar para um enfermo, para ir muitas das vezes aconselhar um casal que está em discussão, que está passando por um momento difícil. Honre. E esse é um princípio de Deus para nós, a honra. E ele fala assim: pelos que trabalham entre vós, pelos que presidem sobre vós no Senhor, e vos ademoestam, trabalham independente do que faz. Trabalhar para o Senhor não precisa estar aqui atrás do púlpito. Trabalhar para o Senhor é muitas das vezes estar de joelho dobrado na sua casa, intercedendo pela obra de Deus, orando pela obra de Deus, falando de Jesus no seu trabalho, onde quer que você vá. Isso é trabalhar para o Senhor. Trabalhar para o Senhor muitas das vezes é varrer, passar um pano, é lavar uma cadeira. Não é estar aqui. Estar aqui faz parte. Ele fala: os que trabalham no Senhor, os que presidem, os que se colocam na linha de frente. Porque eu acredito que as pessoas não vão entender, a não ser o momento que elas vivenciarem isso. Quantas batalhas a gente passa por estar na linha de frente, por se colocar na linha de frente. A gente certa vez foi no monte, fazia um tempo que a gente não ia mais, e estava um matagal, e o pastor foi na frente, ele foi com a roçadeira, e a gente foi atrás com facão, com enxada, mas a gente só estava meio que fazendo média. Quem estava trabalhando mesmo era ele. Quem estava todo lasqueado era ele. Ele estava abrindo o caminho, facilitando o caminho para nós passar. E eu olhando aquela cena, eu pensei: é bem assim também no espiritual. Muitas das vezes aquele que está na linha de frente, que está abrindo o caminho para os demais passarem, ele sofre mais, ele apanha mais, ele se machuca mais. A quem mais é dado, mais é requerido, assim diz a palavra do Senhor. Isso é fato. Por isso, a palavra de Deus diz: honre aquele que preside, aquele que lidera, aquele que ademoesta, é orientar com amor. Quão difícil é orientar com amor. Muitas das vezes tem que chamar atenção, muitas das vezes tem que dizer: olha, o caminho que tu está trilhando vai te levar para algo ruim, não vai por aqui, vai por aqui. E é difícil, não é fácil, nem tudo são flores. Mas a pessoa está lhe servindo, ela está lhe se doando para fazer aquilo que Deus pede. Seria muito fácil nós fazermos aquilo que dá na nossa cabeça: eu vou fazer assim, assim, pronto. Eu vou pregar qualquer coisa, eu vou puxar alguma coisa lá no Google e vou pregar e pronto. Mas não é assim que funciona. Há um preço a ser pago, há um joelho a ser dobrado e pedindo direção a Deus. Deus, o que a tua igreja precisa? Para que ela venha então crescer e amadurecer. E ele fala assim: honre. E no versículo 13 ele diz: tratai com grande estima e amor por causa da sua obra. Ele não está falando por causa do cargo que exerce, mas por causa da obra, por causa da labuta, por causa da luta, por causa da sua obra. Ele diz assim: tratai com grande estima, reconhecer a importância, o valor devido, com amor. E ele segue falando: tende paz entre vós. Aleluia. Tende paz entre vós. Assim como um pai, uma mãe. Triste coisa é quando os filhos estão brigados entre si,
quando os filhos um não fala com o outro, um tem picuinha com o outro, se um vai na casa da mãe almoçar, no domingo o outro não vai porque aquele vai estar lá. Eu acredito que não tenha nada mais triste para o coração de um pai e de uma mãe. E assim também é Deus. Ele diz: ei, tenha paz entre vocês, tenha comunhão entre vocês. E isso o coração de Deus se alegra. E ele segue dizendo no 14: exortamos também que ademoesteis os insubmissos. Ele fala do rebelde, aquele que não aceita a correção. Ele precisa ser confrontado, ele precisa ser ensinado para que haja mudança. E ali está o amor de Deus. Porque se eu vejo alguém caminhando de uma forma que eu sei que a forma dele caminhar está levando ele para o inferno, e eu não falo nada, aonde que está o amor de Deus nisso? É difícil, é difícil confrontar, mas é o amor de Deus ali. E ele fala assim, então: ademoestei os insubmissos, consolei os desanimados. Os desanimados precisam de consolo, precisam muitas das vezes de uma palavra. Entenda uma coisa: essa palavra de Paulo não é para o pastor da igreja, essa palavra de Paulo é para a igreja. Porque muitas das vezes acontecia muito de pessoas dizer: ah, pastor, fulano não vem mais, o que aconteceu? Mas será que cabe só o pastor pegar o WhatsApp e mandar uma mensagem para o irmão e dizer: irmão, eu não te vi mais na igreja, eu senti falta de você, o que está acontecendo? Eu posso te ajudar de alguma forma? Cabe a cada um de nós, aleluia, ovelha gera ovelha. Cabe a cada um de nós se preocupar com a vida do irmão, se ele está se distanciando dos caminhos do Senhor, e tentar trazer ele para perto. Sabemos que muitas das vezes não é possível, mas aquilo que cabe a nós fazer, nós temos que fazer. E Paulo está falando à igreja, ele diz assim: consoleis desanimados, sustenteis os fracos. O fraco precisa de apoio. Aquele que se enfraqueceu, ele precisa de apoio. E use de paciência para com todos. Seja paciente para com todos. Só a graça de Deus em nossa vida, só o amor de Cristo em nossa vida, para que a gente possa agir dessa forma, para que a gente possa olhar como Jesus olha e se compadecer. Aleluia. Para isso é tão necessária a intimidade com Deus. Para isso, o pastor tem sempre falado que é necessário nós buscarmos a Deus, nós orarmos, nós termos intimidade com Deus, porque nós somos parecidos com aquelas pessoas das quais nos rodeiam. E se nós estamos caminhando com Cristo, se nós estamos investindo tempo na presença de Deus, nós vamos ser parecidos com Cristo, nós vamos ter atitudes parecidas com a de Cristo. Mas para isso precisa estar nele. Aleluia. E o versículo de número 15 diz: vede que ninguém retribua mal por mal, mas segue sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Ele está falando: não pague o mal com o mal, mas faça o bem. Foi isso que Jesus ensinou. E não apenas com os irmãos da igreja, não só dentro da igreja, mas com os demais, para que as pessoas vejam em nós o amor de Cristo. Aleluia. E assim queiram também conhecer a esse Jesus como nós conhecemos, para que eles vejam em nós a diferença, que o amor de Cristo verdadeiramente é manifesto em nosso coração em atitudes, não apenas só em palavras, mas em atitudes. E ele segue dizendo, no versículo de número 16, regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. Independente da situação que você está vivendo, independente de que você tem enfrentado, aleluia, alegrai-vos sempre. Eu creio que não tem nada mais que deixa o diabo furioso do que um cristão que se alegra mesmo enfrentando batalhas, mesmo enfrentando guerras.
E as pessoas em volta olham e dizem: meu Deus, como ele consegue sorrir ainda? Como ela consegue sorrir ainda? Olha o tanto de problema que ela está enfrentando. Olha a enfermidade que ela está enfrentando. Aleluia, mas nós sabemos que tudo é vontade do Pai, ou é permissão do Pai em nossas vidas. E tudo há um propósito. E muitas das vezes o processo dói, o processo é doloroso, ele nos amassa, ele nos quebra e nos faz um vaso novo. Dói, é difícil, mas sabemos que em tudo há um propósito, e o propósito é glorificar o nome dele. Então não importa o momento que você esteja vivendo, alegre-se. Não importa a circunstância que você esteja enfrentando, alegre-se no Senhor. A nossa alegria vem dele, a nossa força vem dele, aleluia. E ele segue então dizendo, no versículo de número 17, orai sem cessar. Orai sem cessar. Ele está dizendo: ei, não é para orar quando o problema bate na porta, é para orar sempre. Não importa a dificuldade que se levante, ore. As coisas se acalmaram, parece que está tudo indo bem, está tudo dando certo, continue orando. Tenha uma constância na presença de Deus, aleluia, para que você possa ter uma vida vitoriosa, para que você possa saber que no momento que você precisar de um socorro, você encontra nele o refúgio, o descanso para a sua alma, você encontra nele. Mas para isso nós temos que ter intimidade com ele. Nós só confiamos em quem nós conhecemos, e quem nós conhecemos muito. Eu sou uma pessoa muito desconfiada, eu vivo com o pé atrás. E eu tenho que conhecer muito uma pessoa, muito, para confiar. E quando nós andamos com Deus, quando nós conhecemos a Deus, quando nós entendemos o caráter de Deus, aí nós confiamos a nossa vida a Ele. Por isso, para confiarmos em Deus, para confiarmos que independente da situação que estamos enfrentando, Ele vai entrar com providência, Ele vai mover de alguma forma, ou Ele está usando isso para nos ensinar alguma coisa. Nós temos que andar com Ele, nós temos que buscar a presença dEle, nós temos que investir tempo em oração, tempo com Deus. É o melhor tempo investido, é o tempo com Deus, os tempos que estamos com Deus. Porque quando chegar a prova, parece que está em crédito. Parece que nós temos força para passar, para superar aquilo que nós temos que enfrentar. Por isso, tenha tempo com Deus, invista tempo com Deus. E no versículo 18 ele diz assim: em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Eu comecei há um tempo, isso tem mudado a minha vida, e até eu acredito que o momento que eu estou passando tem feito uma diferença enorme. Um exercício de que quando vem alguma coisa para mim reclamar, eu procuro dentro daquela coisa 3 coisas para me agradecer. Na semana passada estava bastante frio e teve dias que eu precisei trabalhar de moto. Estava bastante frio, e eu indo de moto e pensando: meu Deus, que frio, e eu estou de moto. Aí eu parei e pensei: mas glória a Deus que eu estou de moto, e se eu estivesse de a pé? São 8,5 km, glória a Deus que eu tenho uma moto para poder ir trabalhar, glória a Deus que eu tenho uma carteira, glória a Deus que eu sei dirigir. E comecei a agradecer, glória a Deus que eu tenho roupas quentes, glória a Deus que eu tenho uma capa de chuva. E eu comecei a agradecer, e eu vi que não tinha só 3 razões para agradecer daquela reclamação que eu ia fazer. Glória a Deus que eu levantei essa manhã, glória a Deus que eu posso levantar da minha cama, glória a Deus que eu tenho um trabalho, que eu posso trazer o pão de cada dia para casa, que eu tenho saúde para ir para o meu trabalho, que eu tenho disposição. E eu fui indo o caminho todo glorificando a Deus, e aquilo eu acredito que fez a total diferença no meu dia, do que eu chegar no serviço reclamando: meu Deus, eu tenho que vir de moto num frio desse. O que ia mudar?
só ia trazer peso para aquele dia, só ia trazer peso para aquele ambiente. Por isso, busque fazer isso na sua vida. Quando vier alguma coisa para reclamar, procure 3 coisas para agradecer. E você vai ver a diferença que vai estar fazendo. Ele diz: em tudo dai graças, em tudo dai graças. Passo por peleja, às vezes cai a corrente da moto, subindo a serra, descendo a serra. Passo por luta, glorificando a Deus. Isso tem feito total diferença. Tem feito total diferença nos meus dias. E eu acredito que a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Se ela está dizendo para ti, em tudo dai graças, é porque há um mistério nisso, aleluia. E o Senhor quer nos revelar, e Ele quer que nós façamos isso. Porque muitas das vezes a gente conhece a palavra, lê a palavra, mas não coloca em prática. Coloque em prática. A partir de hoje, e você vai ver as coisas mudando. Aleluia. E no versículo 19 ele diz: não apagueis o Espírito Santo. Aleluia. Não apagueis o Espírito Santo. Como que a gente apaga o Espírito Santo? É com atitudes. É muitas das vezes negligenciando a existência dele, não dando o devido valor, a devida honra ao Espírito Santo. Entenda uma coisa: ele é a 3ª pessoa da Trindade, mas nem por isso ele é menor do que Deus Pai, do que Jesus Cristo Filho. Ele está na mesma importância, e Deus está no céu, e Jesus está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e o Espírito Santo está dentro de mim e dentro de você. Foi Jesus que enviou ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo, aleluia, e Ele vai estar com vocês todos os dias da sua vida. É nos dias bons, é nos dias ruins, Ele está conosco. Ele está dentro de cada um de nós. Ele não é um sentimento, Ele não é uma energia, Ele é uma pessoa. E a Bíblia vai nos dizer em Tiago que Ele tem ciúmes de nós. Não é um ciúme como o ciúme do ser humano, um ciúme destrutivo, não. É um ciúme de zelo, é um ciúme de amor, de cuidado. Ele é uma pessoa, e como nós apagamos Ele, não dando a devida importância dele em nossas vidas. Ele muitas das vezes é aquela voz que fala na sua mente: não faz isso, não vai por aí. E você continua fazendo, e você continua negligenciando, indo, e ele vai se retirando, porque ele é cavalheiro. Ele vai se retirando. O diabo precisa de uma brecha para entrar e destruir. O Espírito Santo, ele precisa ser convidado. Ele é um cavalheiro. E muitas das vezes, quando nós não damos ouvido àquilo que ele fala, ele vai se retirando, ele vai se retirando. É como se você conversasse com uma pessoa e a pessoa não te desse a mínima importância. Você ia se retirando, ia falando cada vez menos com aquela pessoa, até se retirar totalmente. Assim é o Espírito Santo. Ele tem cuidado de nós, Ele nos dá direção, Ele nos consola quando as coisas estão difíceis, quando as palavras das pessoas já parece que não faz mais efeito. Ele vem, nos consola, nos abraça. É o Espírito Santo que faz isso. E ele diz então: não apagueis o Espírito Santo. Aleluia. E no versículo de número 20, ele diz assim: não desprezei as profecias. Naquele tempo, Deus falava através de profecias no Antigo Testamento. Hoje Ele fala através da sua palavra, que foi deixada para cada um de nós. Então não despreze a palavra de Deus. Não despreze, não tome versículos isolados, mas esse outro eu não quero. Não despreze. Leia a Bíblia num todo e obedeça a ela num todo. Aleluia. Porque tudo tem uma importância. E ele segue dizendo: examinai tudo e retém o que é bom. Conheça a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus, e você não vai ser enganado muitas das vezes com profetadas,
Conheça o que Deus tem para a sua vida. Conheça as promessas de Deus para a sua vida. Aleluia. E você não vai ser enganado. Retenha o que é bom. E ele fala no versículo de número 22, abstende de toda espécie de mal. Fuja da aparência do mal. Tem coisas que pode ser que até não seja pecado, mas que vem para manchar o seu testemunho. Vem para colocar dúvida sobre o seu caráter. Fuja. Fuja de tudo aquilo que é mal. Provérbios vai dizer que o sábio ele vê o mal e se desvia, mas o tolo ele corre de encontro com o mal e sofre a consequência. Por isso fuja de toda aparência do mal. No 22, ele diz, abstém toda espécie de mal. 23, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda, é espírito, alma e corpo. São 3 em 1. Entenda que se santificar, moldar o nosso caráter, isso é nós que temos que fazer. Tem muitos cristãos que esperam tudo por Deus e tudo que faz de errado é o diabo que me tentou, o diabo que se levantou contra a minha vida e acha que tudo é Deus que tem que fazer, mas não é desse jeito. Tem coisas que é para Deus, mas tem coisas que é para nós. Isso que Paulo falou para a igreja, para os Tessalonicenses, é para nós fazer. Orar, buscar a Deus, se santificar, fugir do mal, em tudo dar graças, é para nós fazer. Deus não vai fazer por nós. O que Ele podia fazer por nós, Ele fez, que foi entregar seu Filho na cruz do Calvário. Aquilo que nós não podíamos fazer, Ele fez. Aleluia. Por cada um de nós, que foi perdoar os nossos pecados, nos lavar completamente, através do sangue de Cristo. Mas agora viver uma vida para agradar a Deus, viver uma vida santa, isso cabe a cada um de nós fazermos. E Ele nos ensina através da sua palavra, como ter uma vida plena na presença de Deus. E Ele diz assim, fiel é o que vos chama, ao qual também o fará. Fiel é Deus, aleluia. E tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ainda que passe céus e terra, as palavras dEle não hão de passar, tudo vai se cumprir. Nós querendo ou não. Ele diz assim, buscai santidade, corpo, alma e espírito, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Para Ele vos encontrar irrepreensíveis no dia da vinda dEle. Que nós possamos estar prontos. Será no momento que ninguém espera, será no momento de distração. Eu vi alguns vídeos sobre o terremoto que teve na Venezuela. As pessoas estavam assistindo o jogo de futebol e tudo começou a tremer. É naquele momento que ninguém espera, que o Senhor vem para nós ou nós vamos para Ele. Então que nós possamos estar prontos. Amém, glória a Deus. Chama o irmão Josimar para estar louvando. Você se coloque de pé nesse momento, vamos estar orando.